Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia Loyola. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Eu sou arquiteta de formação, moro em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, fronteira com o estado de São Paulo. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, algumas reflexões e aprendizados que tenho tido ao longo desse tempo. O tema, então, é estratégias de criatividade pela generosidade urbana. Os meus contatos estão aí, estou aberta a perguntas, a sugestões. Bom, o que vamos discutir hoje? Os principais tópicos é o processo criativo, a abordagem de design thinking, inovação, felicidade e generosidade urbana. Um percurso pelo tempo de criar, né? Isso foi uma perspectiva que fiz recentemente sobre a minha trajetória aí de vida e aí eu percebi que sempre estive nesse processo de criação, desde pequena, fazendo minhas pinturas, mosaicos, dançando, nesse campo artístico, e até que escolhi a profissão de arquiteta, fazendo curso de arquitetura, e abriu essas possibilidades de transformação do espaço, de realizações das outras pessoas, né? De visualizar o mundo em diversas escalas. Depois de alguns anos com uma empresa de projetos, fui para o campo do patrimônio histórico como coordenadora de patrimônio aqui da cidade, onde pude trabalhar com educação, gestão pública, e me descobri aí sempre me inovando e me reinventando. E uma pergunta que eu me fiz foi: pelo que eu estou a criar? E quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente percebe que todos nós, amigos, empresários, familiares, profissionais das mais diversas áreas, todos nós temos uma vontade intrínseca de criar e transformar. E é muito mais do que dinheiro. Não importa quanto poder ou recursos você tenha, não vai conseguir comprar satisfação ou felicidade, né? Isso é uma frase do Dalai Lama. E indo a fundo nessa questão, a gente percebe que temos que sempre estar olhando para dentro de si, estarmos dispostos a isso. Quando a gente olha para dentro de si, a gente se vê capaz de construir mundos e dar forma às coisas. Esse trecho veio do livro Relações e Redes, do Lama Padmanabhasanta, e ali a frase do Albert Einstein, né, que a maioria de nós prefere olhar para fora e não para dentro de si mesmo. É um desafio, realmente, né? Talvez essa é a graça da vida. Bom, uma vida alegre é uma criação individual, não pode ser repetida, copiada ou receitada. É uma questão de muita autenticidade, né? Então, lembrando que cada um vai ter uma visão de mundo muito particular. E a partir daí, a gente percebe que a fórmula, né, para uma vida feliz, uma carreira dos sonhos aí, vai para além do dinheiro, vai para além da realização profissional, e a gente também diz que tem que acessar um flow criativo. Na junção dessas três esferas, a gente consegue aí sucesso, uma felicidade, um potencial que cada um pode explorar dentro de si. Para buscar esse flow criativo, é importante que a gente tenha, em primeiro lugar, gratidão, né? Agradecer pelo que se tem, estar dispostos a aceitar a nossa vulnerabilidade, não hesitar em admitir nossas próprias limitações. E também aceitar um mindset de aprendizado, né? Essa mentalidade de aprendizado,
disposto a enfrentar os desafios, a testar, a errar, né? E nesse processo, a gente percebe que ser criativo exige coragem, como disse Henri Matisse. Aí está uma tela dele, né, A Alegria de Viver, de 1905 a 1906, e me vem aí qual a ousadia que ele teve na época de se expressar, colocar o que tinha de intuição dentro dele para o mundo exterior. Então, sempre a criatividade é uma ação do coração, né? Esse processo exige um passo de fé. A gente precisa estar confiante nessa intuição para deixá-la aflorar, para não ser bloqueada. E muitas vezes a rotina limita esse potencial criativo. Então é importante que a gente sempre esteja se observando para que a gente possa virar o jogo quando for preciso e ir além. Bom, para trabalhar um pouquinho esse processo de aprendizagem, de criatividade, para explorar um pouco mais isso em nós, eu trouxe aqui a abordagem do Design Thinking, que traz alguns passos interessantes de serem aplicados em qualquer área. Em primeiro lugar, crie empatia. É importante ter uma escuta ativa, se importar verdadeiramente pelas pessoas que nos cercam, na esperança infindável de que tudo pode melhorar. Em segundo lugar, defina o problema. Clareza é o poder. Por quê, para quê, como, onde, quem, quanto, quando. Uma vez que você clarificar esse problema, você pode estar sempre voltando nessa questão para ver se você está no caminho certo, se você está conseguindo achar as respostas certas. Bom, aí a gente começa no processo de idealizar soluções, né? É importante sempre buscar um pensamento não linear, aumentar o repertório, sustentar as incertezas, inovar. É importante aí estar sempre aberto a ouvir visões diversificadas. Essa diversidade é muito importante para que esse processo criativo aflore. E então, com as soluções aí desenhadas, a gente parte para o processo de tentativa e teste, né? Esse User Experience, Learn Startup. Então, é a partir da experiência, de ver como isso vai refletir no usuário, refletir nos resultados, é que a gente vai aprendendo. Então, é errando que a gente se aprende, né? O erro é o caminho do sucesso. Então, é importante não ter medo de errar e avançar com o erro, buscando sempre essa determinação em resolver o problema. Não deixar esse problema se aquietar muito, que é nesse momento dessa tensão criativa é que a gente consegue avançar. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho, falando sobre criatividade, de alguns aspectos importantes para essa nova era, para esse novo mundo que está surgindo, ainda mais depois dessa pandemia, desse isolamento, em que vimos em frente a nós toda uma transformação muito radical na forma de viver, né? Então, como nos tornarmos relevantes para esse mundo que está por vir? Lembrando que tudo que pode ser digitalizado, previsível, repetido, vai acabar. Então, a gente deve buscar em tudo a nossa essência humana, a nossa capacidade de se emocionar. É isso que não tem como ser substituído pela máquina. Então, pensando nisso, quais as habilidades mais essenciais? Seria a criatividade, essa curiosidade sistêmica aprofundada, uma autonomia, uma vontade de integração, né, de integrar com a diversidade, de trabalhar com a equipe, a flexibilidade em desaprender para reaprender,
a habilidade para resolver problemas complexos e a inteligência emocional. É daí que a gente extrai o que os anos que estão por vir vão exigir de nós. E o que a gente pode aprimorar, né, em nós. Nesse campo da criatividade, um outro conceito importante é que a criação não tem autoria. Então, considerando que esses pensamentos são, muitas vezes, essas soluções que chegam a partir dessa diversidade e dessa escuta ativa, percebemos que existe uma inteligência coletiva, uma visão de um nível de consciência, uma massa crítica. E quando a gente consegue elevar essa consciência, conseguimos inovar. Então, nesse processo de brainstorming, de ampliar a visão, evite julgamentos, né? Não tem como ter consenso nesse mundo diverso. É importante ouvir as minorias e sempre ir mais profundo na questão. Quantidade sobre qualidade. Então, muitas vezes a gente tem que fazer perguntas sequenciais para conseguir entrar no cerne da questão, pensando até naquele segundo ponto da abordagem do design thinking, né? Para que a gente vá na essência da pergunta, do problema. Bom, a partir daí, esse movimento criativo que existe em nós, essa Bárbara Fredrickson, ela trouxe um conceito interessante, que ela fala que as emoções positivas nos ajudam a criar repertórios de pensamento e abrem a personalidade para nos tornar mais criativos. Olha a visão dela. Ela diz que a partir de pensamentos positivos, emoções positivas, nos tornamos mais criativos. E eu digo também ao contrário, né? A partir da nossa felicidade, a gente se torna mais criativo e a criatividade permite que sejamos mais felizes, porque isso faz parte da nossa essência. E ela traz o conceito de expandir e construir. Então, a partir da alegria, do contentamento, amor e felicidade, podemos expandir o inventário de pensamentos, desenvolver recursos físicos, mentais e sociais e avançar no crescimento pessoal. Aí mais uma frase do Albert Einstein: criatividade é a inteligência se divertindo. E aí, mais um trecho aí do livro Relações em Redes, onde diz: está tudo aberto, não estamos condenados a viver dos mundos que nós herdamos. O mundo não é algo que está pronto e do qual somos vítimas. O mundo nós construímos com os nossos olhares, é plástico, mágico. Isso nos traz um entusiasmo, uma inspiração que muda tudo ao nosso redor. Então, é a partir daí que surge o conceito de generosidade urbana. Então, se você já se visualizou como sua rua, seu bar ou sua cidade poderia contribuir com uma vida mais feliz, você aí tem um campo de possibilidades através desse conceito. Os espaços públicos e privados podem ser mais seguros, resilientes, sustentáveis, acessíveis. Eles podem ser desenvolvidos através de ações inovadoras, centradas na participação ativa da comunidade. Aí algumas imagens de exemplificação disso. São pequenas ações, às vezes, que mudam o contexto, né? Que trazem uma interação humana, né, que é essencial para a vida. Podemos compartilhar aí muita felicidade a partir da nossa criatividade. Aí está a horta do CSP,
né? A horta coletiva urbana. Aí, ó, uma intervenção aí na minha cidade, na calçada, né? São pontos que, às vezes, individualmente, a gente já pode fazer essa mudança no contexto, na paisagem. Aí um muro da Lisonda, no movimento Vamos, lá em Florianópolis, muro de mosaico. E aí a gente percebe que quando for para transformar esses espaços, essa realidade à nossa volta, a gente vai retornar um pouco até nos conceitos lá do design thinking. E aí eu pus alguns pontos só para clarear esse passo a passo, para quem se animar aí a fazer essas intervenções. Então, em primeiro lugar, observar, encontrar o real problema, ouvir essa diversidade, buscar soluções inovadoras, ter o entendimento das restrições legais com a prefeitura, né, buscar aí se interagir com as associações de bairro, com as instituições que estão ligadas ali a essa ação que você quer promover, reunir a equipe envolvida, criar um cronograma de ações, buscar parcerias, financiamento, implementar as ações e ir para a prática, né? E depois analisar esses resultados e expandir. Então, com isso, a gente vai conseguindo sempre estar nesse movimento criativo e de transformação de nós e pelos outros também. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez aí os meus contatos, e espero que vocês tenham gostado. Gratidão.